Lauro Baum está aqui nos estúdios da Rádio Independente, hoje não como presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lajeado, mas como coordenador da equipe que trabalha o processo eleitoral da Sicredi. Processo eleitoral que tem a participação não só dos delegados, mas também, especialmente, a participação dos associados com direito a voto. Processo eleitoral que acontece agora no primeiro trimestre no Sicredi sede Lajeado. Lauro, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Nicolas. Bom dia, Bom dia todo especial aos associados do Sicredi, né? Fecharam semana retrasada, se não me engano, 100 mil associados, né? Bateram o número de 100 mil associados, tanto na região aqui do nosso Vale do Taquari, as áreas que atinge, e 2 áreas em Minas Gerais. Então, Sicredi hoje com mais de 100 mil associados. Lauro, na segunda-feira terminou o prazo para o registro das chapas que têm direito a concorrer. A princípio, 2 chapas estão buscando habilitação. O Luiz Mário, que era o vice-presidente, e o Adilson Metz, que ainda é o presidente e busca a reeleição. Luiz Mário ainda está como vice-presidente, mas agora busca, numa chapa opositora ou em outra chapa, busca a presidência do Sicredi. Com relação às 2 chapas, está tudo dentro dos conformes do que é exigido e vão ser habilitadas? Paulo, assim, só para o associado entender, e tem todo o direito e também o dever de entender o processo. Dia 15 do 1 a 3 do 2, ou seja, de 15 de janeiro a 3 de fevereiro, foi aberta a inscrição de chapas. Ok, isso terminou segunda-feira, às 17 horas, no qual, depois desse horário, nós estávamos reunidos a comissão eleitoral, que são compostas por 3 pessoas, eu e o Jorge Becker e o Nilvo Radaeli, da parte dos contadores. Inclusive, estava junto à secretária, que acompanha por parte da diretoria executiva da Sicredi. E aí, terminou o prazo de chapa de inscrição. Dia 6, na verdade, amanhã vai começar o prazo de impugnação. Se alguém tem algo ao contrário, então tem várias, às vezes eu digo Rádio Corredor, que são concorrentes de vocês também, mas tem a sua credibilidade, que isso e aquilo, então tem várias situações que às vezes as pessoas não estão tão bem informadas. Então acho que a nossa função primeiro, Paulo, aqui através dos meios de comunicação é esclarecer o máximo como de fato funciona. Então dia 6 começa o período de impugnação e vai até o dia 3 de março. 3 de março vai ser feita a homologação das chapas e dia 5 começa o processo eleitoral, 5 de março, e ele vai se estender até o dia 31 de março às 17 horas. Então, é um período bastante extenso para o pessoal votar. Esse período, abrindo a brecha para a tentativa de impugnação ou buscar a impugnação, é para a apresentação de situações comprobatórias de irregularidades estatutárias envolvendo os registros das chapas. Exatamente. Inclusive, nós assim, a comissão ela tem uma certa autonomia sempre vinculado à diretoria executiva. Então, para deixar bem claro, né, diretoria da administração da Sertel, desculpe, da Sicredi. Então, não é assim, ouvi lá o João, lá o Pedro, não sei o que, não. Tem que ser provas fundamentadas, comprovadas, para ser analisadas. Inclusive, nós temos a assessoria jurídica da Central também, que está assessorando esse processo também. Inclusive, nós vamos ter uma outra reunião agora de manhã, de forma virtual, com o advogado da Central, amanhã de manhã, para nós ajudar a esclarecer mais dúvidas, porque nós não vamos conseguir esclarecer todas as dúvidas aqui, porque é um processo, acompanhou já a política, né? Então não deixa de ser um processo político, claro, dentro de uma cooperativa, né? Então não é assim que, ouvi falar, o João lá na Gancha de Bosch falou isso aqui. Não, tem que ser comprovado, fundamentado, e aí sim, aí a comissão eleitoral vai tomar conhecimento. As denúncias têm que ser feitas lá na Secretaria da Sicredi, aqui no bairro São Cristóvão, e aí sim a Comissão Eleitoral vai tomar conta,
vai tomar conhecimento e aí se toma as posições cabíveis dentro do regulamento eleitoral, dentro do estatuto, tudo que pode ser e não pode ser executado ou falado ou feito pelos candidatos. Então tem N coisas, eu sempre digo, a principal, não denegrir a imagem da cooperativa, em primeiro lugar, porque o processo eleitoral ele passa e a cooperativa fica. Então tem que ter parâmetros, porque eu imagino assim, ó, imagina só, se um candidato que compõe as chapas, que são presidente e vice mais 11 conselheiros, se agora já começam a denegrir a imagem da cooperativa, como vai ser esses 4 anos da administração? Então tem todo cuidado que a cooperativa fique e nós passamos. Como orientação, quais são as duas, qual é a composição, se você lembra, das duas chapas registradas? Bom, as duas chapas registradas, elas estão afixadas em todas as agências desde ontem, todas elas estão afixadas nas agências, e as principais, né, que são o Adilson Metz e o Jefferson Thomas, o vice-presidente, e no outro lado Luiz Mário Perbiger, que é o atual vice-presidente, e a Catiane Luft. Está encabeçando como vice-presidente. Então, claro, os demais temos a relação, mas não cabe aqui também citar todos os nomes, porque eu sempre digo, a curiosidade tem que partir de quem? Primeiro do associado da Sicredi. Né? Não é associado, não interessa tanto esse processo. Se é associado do Sicredi, em um momento tu vai para a agência. Lá você pode verificar quem compõe as pessoas, não vai estar tudo lá fixado, inclusive não precisa nem pedir para alguém de mostrar, não, vai estar lá fixado. Se tudo correr dentro do que está previsto no organograma, a eleição acontece no mês de março, né? 5 de março a 31 de março. Quem é que tem direito a voto e como é que é o processo de votação? Paulo, assim, até eu sugeri para o pessoal que estava acompanhando, 2 pessoas do Sicredi, quando chega mais próximo do processo eleitoral, antes dele começar, né, 2 dias antes ou coisa parecida, para, de repente, colocar isso na imprensa, através mais esclarecimento. Tem muitas dúvidas, Paulo, eu confesso. É um processo totalmente virtual, né? Por isso que ele é tão extenso, né? Tu pode votar a partir de 5 de março, das 9 horas da manhã até o 31, 24 horas por dia, tu pode votar, né? E quem tem o aplicativo facilita muito. Já aparece lá, a aba lá, assembleias, que você vai entrar e vai votar, né? Então, claro, nós sabemos que tem pessoas que vão ter um pouco mais de dificuldade. E aí, sim, nós até questionamos que continua como sempre era, que essas pessoas podem se dirigir a uma agência do Sicredi, claro, aí tem que respeitar o horário de funcionamento, para que um colaborador auxilie numa máquina do Sicredi para a votação. Bom, você comenta a situação do associado, mas tem também um processo de delegados que têm um voto é o mesmo peso do voto do associado? Não, o delegado assim, o coordenador de núcleo, o delegado é a mesma coisa, a qual também sou delegado, né? Isso vai acontecer dia 10 de abril, a eleição só vai ser validada depois do dia 10 de abril. 31 termina o processo. E aí vamos ao núcleo. Eu sou coordenador de núcleo do Sicredi Empresas, que fica ali no centro, no outro lado da agência Centro. O meu núcleo vai ter o resultado, a chapa 1, chapa 2. No dia 10, eu tenho que reafirmar lá nesta Assembleia, dia 10 de abril, o voto que os associados fizeram lá. Eu não posso mais votar diferente, entendeu? Então o delegado vai reafirmar, eu tenho acesso quantos do meu núcleo votaram para o fulano e o ciclano, e eu vou lá nesse dia reafirmar o voto. Então, a partir do 10 de abril, a eleição vai ser validada. Assim funciona o processo, que foi uma exigência que foi implantado, que o processo eleitoral de 2013 foi bem diferente. Todo associado ia lá, era a forma física no papel, marcava lá e contava os votos. Em 2013, foi a última vez que teve eleição com 2 chapas. Houve outras eleições, sim, mas chapa única. E desta vez, mas as outras eleições também era assim, já só a de 13 não. Então, desta vez vai ser dessa forma. E 4 anos atrás também. Dia 10 de abril, todos os delegados vão estar reunidos e vão confirmar o voto. Os coordenadores ou delegados, então, não têm o poder de mudar o resultado. Não tem o poder de mudar, porque assim, aí você ia anular totalmente o associado, né?
é uma pessoa, um voto, né? Fica bem claro isso. Não depende da tua cota capital. Tu pode ter uma cota capital de X, o outro pode ter a mínima, que hoje é R$ 20, e o poder de voto é o mesmo. É um voto por associado. Associado. A esposa é associada? A associada, se é associada, vota. Importante com relação ao processo de campanha. Tem agora que é um processo que já está começando. Os candidatos já estão procurando associados ou pessoas de influência. O que é proibido para os dois candidatos fazer durante esse processo para que o associado possa fiscalizar também? Bom, Paulo, aí que está vamos dizer, o maior problema, porque tem algumas coisas bem claras, objetivas, que tu pode ler no papel, e tem algumas coisas subjetivas. E na subjetiva, aí cabe o julgamento da comissão, juntamente com o corpo jurídico, que vai acompanhar esse processo. Então, uma coisa que eu já falei, né? Falar mal da cooperativa. Se eu vou lá na cooperativa, ou a cooperativa fez isso, fez aquilo, devia ser bem diferente. Então, tu está denigrindo a imagem da cooperativa. Você não pode fazer campanha dentro das agências. Então, são N regrinhas. Mas posso pedir, se eu sou o candidato, eu posso ir na casa do associado pedir o voto. Com certeza, Paulo. Isso, claro, o associado. Mas hoje o processo também, como as últimas eleições, também vai ser muito levado em conta a questão hoje que a gente sabe, né? O celular vai ser uma das ferramentas. E aí também tem que ter todo cuidado. Eu não posso mandar qualquer coisa porque fica registrado, né? Porque até inclusive pode entrar a questão da justiça, né? Porque enquanto está se levando de uma forma administrativa, mas quando as coisas realmente, vamos dizer assim, um palavreado bem comum, a engrossarem mais, pode até levar na justiça para ser verificado e tomar as devidas providências. Então, cada um, eu acho que assim, os dois candidatos, inclusive nós comentamos isso, os dois candidatos sabem muito bem o regramento, porque os dois estão Sicredi, né? Então, acho que não é nenhuma novidade orientar os candidatos pelo fato do comportamento. Acho que os dois têm idade suficiente para conduzir o processo, sempre levando em conta a cooperativa Sicredi, que fica em primeiro lugar. Então, o comportamento real, leal para a cooperativa e fazer aquilo que é certo, né? Então, se alguém tentar pisar fora do trilho, como se diz, né, aí tem que se tomar providência. Claro, primeira advertência, enfim, todo um processo que é uma sequência que é seguido. Pode chegar até a impugnação de chapa. A questão envolvendo denúncias internas que rolaram durante o prazo para apresentação de chapas e algumas situações ainda em processo de investigação. Pode haver um mandado de segurança interrompendo toda esta sequência e sustando a eleição? Paulo, isso que antes eu não tinha colocado bem claro, né? Era isso que eu estava me referindo, né? Que já estavam até circulando um áudio por aí, que alguém não podia, uma chapa não podia ser recebido, enfim. Então, esse prazo começa a partir de amanhã, que a impugnação começa. Se alguém achar ou tem provas suficientes para a impugnação de chapa, esse processo começa a acontecer a partir de quinta-feira, dia 6, e aí tem quase um mês para isso acontecer. Então tem que argumentar com provas, enfim, mas no momento nada está impedindo o registro de chapa, deixando bem claro, registro de chapa, que às vezes as pessoas confundem com impugnação e homologação. Não, são processos bem distintos e tudo isso tem prazos. Por isso que às vezes existem essas confusões, que o outro já falou que e não é, e o outro já ouviu, e enfim. É normal disso, né? A população, às vezes, ela vê, enxerga e julga, já condena e bota o cara na cadeia, né? É normal isso. O sistema cooperativista pode sofrer a interferência do dedo da justiça quando há qualquer má interpretação? Pode, o caso pode ir para a justiça comum, claro. Mas primeiro se tenta internamente resolver o problema dentro do regramento que é possível para a comissão eleitoral, juntamente com a assessoria jurídica. Por isso que é interessante frisar isso. Temos a assessoria jurídica da Central, então amanhã de manhã essa reunião é muito importante, porque eles têm vivências de outras eleições de outras cooperativas lá aconteceu esse fato, lá esse fato aconteceu, então para nós também é muito importante nós termos esse esclarecimento a mais em relação a outros fatos semelhantes que aconteceram
aconteceram nas cooperativas, principalmente agora de crédito, né? Lauro, qual que é a responsabilidade e as funções do presidente eleito da Sicredi? Exatamente, Nicolas. É conduzir o processo da forma mais clara possível, transparente, transmitir um ar de segurança para o associado, né? Porque, na verdade, eu sempre digo, nós somos que nem o juiz de futebol. Não adianta, se tem Grenal, né? O juiz de futebol tem que ser o mais neutro possível. E essa, com certeza, eu vou seguir essa linha, né? O mais neutro possível para o associado ter uma segurança no processo eleitoral. Me refiro ao presidente eleito. Quais são as atribuições atualmente de quem preside a cooperativa? O Sicredi. Do Sicredi. Quais as atribuições? Do que vai ser eleito. Bom, aí assim, até ontem à noite eu tenho um manual, né, que até diz bem claro, né, primeiro assim, o presidente que vai ser eleito, uma avaliação, a grosso modo, ele tem condições de conhecimento do mercado financeiro para conduzir de forma mais correta, para não se aventurar coisas de fazer empréstimos que podiam machucar a estrutura da cooperativa. Então, o básico dos básicos, cada associado tem que avaliar, né? Quem tem as condições plenas para... Então, neste caso, de novo, repito, as duas pessoas têm um bom conhecimento da cooperativa para o associado dizer, não, mas esse cara não tem condições. Não, foi provado que, inclusive, na última... gestão, né? A cooperativa deu um pulo muito grande em questão de expansão, né? Se abriu, então sempre era torcida para chegar a 1 bilhão de reais de movimentação e hoje estão chegando próximo dos 7 bilhões já. Então a cooperativa teve um crescimento realmente muito grande e só que agora, eu sempre digo, quando a coisa fica grande, a responsabilidade também aumenta, né? Para conduzir o processo mais correto possível, né? Mandato de quanto tempo? 4 anos. E agora tem uma outra dúvida, Paulo, ainda bem que você questionou. Nós temos 2 chapas para diretoria e temos uma chapa para conselho fiscal. Uma chapa para conselho fiscal. Como? Tranquilamente. É o mesmo para as duas? Esta chapa de conselho fiscal é a única. Você vota sim ou não. E essa, independente de quem vai ganhar a eleição, vai ser o Conselho Fiscal composto por 4 pessoas. Eram 6, agora são 4 pessoas, 3 efetivas e 1 suplente. Então, para deixar bem claro. Mas tem que votar 2 vezes? Sim, porque o processo eleitoral, em algumas situações, vão ser 5 votos. Primeiro vai ser onde é que tem vagas de coordenador, onde tem vaga, tem que votar no coordenador, para fechar as vagas de delegado, coordenador. Tem a questão do balanço, tem a questão das sobras, e aí vai para a eleição. Então, são 5 votos. A cara do Paulo já me diz o que ele quer dizer, né? Eu também digo que, sim, as pessoas que estão lidando todo dia na questão digital e informática, ok, é barbado. Mas as pessoas que não têm o hábito de ter uma familiarização tão grande, mas, de novo, aí eu reforço, e aí se dirigem a uma agência do Sicredi para auxiliar nesse processo. É esse processo que está colocado, né? Então, para nós aqui, se não tem coordenador, vaga de coordenador, vão ser 4 votos. Tá bem, Lauro. Só reforçando, a partir de amanhã, dia 6, abre um período de quase 30 dias, vai até o dia 3 de março, né? Para quem tiver com comprovação, quem tiver situações comprobatórias, quer dizer... Fundamentadas. Preto do branco, fundamentadas, de buscar impugnação de uma das chapas, deve fazer o registro na Secretaria do Sicredi, no São Cristóvão, na Avenida Piraí. É preciso se identificar para fazer o registro. É interessante, né? Porque assim, se tu já fica no anonimato, então eu vou jogar lá e qual que é a situação. Então, para eliminar, tem uma coisa concreta, vai ser averiguado. Tá, começa amanhã este período, tem 2 chapas que estão habilitadas, termina dia 3 de março e aí começa o processo eleitoral, que tem esse processo de votação um pouquinho mais amplo por parte do associado e depois
o referenciamento por parte dos coordenadores de núcleos, né? Paulo, só o que muda nesse processo eleitoral em relação ao passado, retrasado, os processos eleitorais eram iguais. Você aprova o balanço que foi apresentado, um resultado de mais de 100 milhões de reais, você aprova a distribuição de sobras e aí você votava sim ou não, porque era chapa única. E agora você vai votar um ou dois. Então, o processo ali não muda. E a questão dos mandatos de conselho fiscal é 3 anos. Da diretoria é 4 anos. Então, para deixar claro isso, para não confundir. Então, parece que a cada, não sei quantos mandatos isso coincide. E dessa vez deu coincidência. Que tu vota os 2 conselhos numa mesma eleição. Então, é 3 anos de conselho fiscal, 4 anos do conselho de administração. Tem assembleias em andamento, né? Tem. Essa semana tem assembleias aqui na nossa região. Na assembleia o candidato pode pedir voto? Pode pedir voto, mas assim, até inclusive, Paulo, só para esclarecer, né, isso veio para nossa responsabilidade, né, porque você vai assistir à Assembleia de forma digital. Qualquer horário, depois do dia 3 de março, você entra lá no teu aplicativo e você assiste a Assembleia de forma digital. Vai estar lá o presidente falando, explicando a questão dos resultados, distribuição de sobras, e aí você depois vai votar. E eles queriam que, foi por nossa avaliação da comissão eleitoral, que cada um gravasse um vídeo. E aí nós achamos por bem não, porque já tem muita coisa para ser olhado e verificado e assistido. E a gente sabe, às vezes as pessoas têm pouca paciência. Eu não vou escutar tudo isso aí. Então lá vão ser apresentados as chapas também. Tu entra no aplicativo, lá qualquer horário, 24 horas por dia, você vai poder ver a Assembleia Digital, com a apuração do balanço, distribuição das sobras, e aí provavelmente a Comissão Eleitoral vai ler as chapas. Tanto a 1 e a 2 vão ser apresentadas lá. Neste momento, tudo não de forma digital. E aí depois se parte para as votações. Tá bem. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pelos esclarecimentos. Lauro Baum, ele é presidente do STR, mas hoje veio como convidado porque coordena esta equipe que está gerenciando, digamos assim, o processo eleitoral do Sicredi sede Lajeado. Muito bem, Paulo, até para nós cabe aqui o agradecimento pelo espaço e a comissão vai estar presente, sempre vai estar presente e sempre quando houver necessidade, nós se reunimos com o pessoal do Sicredi, então nós temos todo o apoio lá para conduzir esse processo que com certeza vai ser de forma mais clara para a tranquilidade do associado, porque afinal são 100 mil associados, então no mais eu agradeço o espaço.